Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do Bel Vivericast. E hoje, eu e o Eduardo temos a honra e o prazer de receber a doutora Marina Escúcio, que é a nossa anestesista principal. Doutora Marina, seja muito bem-vinda. Ela que está com a gente todos os dias de manhã nas nossas cirurgias, cuida dos nossos pacientes, mantém os pacientes bem aquecidos, bem controlados, com a pressão boa. Marina, seja muito bem-vinda. A gente tem, sabe que a gente tem um grande carinho e uma confiança extrema em você. Para quem não sabe, a Marina é a minha anestesista particular, minha personal anestesista. É verdade. E eu queria que você falasse um pouquinho de você. Nós já conhecemos o teu currículo, mas fala um pouquinho para as pessoas. Então, boa tarde, né? Meu nome é Marina, sou formei em 2018 na Faculdade de Medicina da Unesc e desde então eu entrei já direto na residência, fiz a residência aqui na nossa cidade de Criciúma, no Hospital São José, que é onde eu trabalho. A residência são 3 anos e logo eu já fiquei trabalhando. Você é prata da casa, né, Marina? Isso, então, eu já estou formada há quase 4 anos e faz uns 2 anos que a gente trabalha junto, né, Júnior? Sim, é verdade. Já faz uns 2 anos que a gente tem essa convivência quase que diária, cuidamos dos pacientes, mantendo eles bem controlados, bem confortável, aquecidos, né, importante, e uma coisa de extrema importância é a segurança do paciente, né? Sim. Ter esse laço de confiança, ter essa rotina, isso traz maior segurança para o nosso paciente. Com certeza. E por falar em rotina, tem alguns detalhes, né, que acontecem nos bastidores da cirurgia que muita gente não sabe. Então, para vocês que estão aí ouvindo, vocês acham que o anestesista, ele só aparece na hora da anestesia e depois você não vê mais ele. Pois então, a doutora Marina, ela vai te colocar para dormir, depois ela vai te acordar, depois ela vai ficar com você na recuperação anestésica, é a Marina que libera os pacientes da recuperação anestésica, e depois ela ainda passa no quarto no final do dia para ver se você está bem, se está com dor de cabeça, se sentiu alguma coisa. Eu tive uma paciente, nem te falei isso hoje, da semana passada, que me falou assim, ai, como é que é o nome daquela anestesista, aquela que é bem bonita, que parece uma modelo? Querida! Ela falou assim, eu fui lá no meu quarto e falou que estava eu falei que estava tudo muito bem comigo. Ela te adorou. Ah, que bom. Tem que dar esses feedbacks, né? A gente já aproveita para dar o feedback. A gente fica bem lisonjeada, agradecida, né? Então, o nosso acompanhamento, ele vai muito além de fazer o paciente dormir, né? A gente tem um preparo pré-operatório, a gente faz a consulta pré-operatória, não necessariamente sou eu que faço, que existe uma pessoa específica no grupo, a doutora Mari, né, que geralmente faz as nossas avaliações. E depois disso a gente conversa com o paciente um pouquinho antes de colocar ele para dormir, faz todo o acompanhamento no intraoperatório e depois também no pós-operatório imediato, né, que seria na sala de recuperação. E nesse primeiro dia ali, que a gente consegue fazer a visita, ver se o paciente está precisando de alguma coisa, se o paciente está com um pouco de náusea, um pouquinho de dor, o que pode ajudar, o que pode melhorar nesse pós-operatório. Isso, e essa integração, né, Marina, que a gente tem, né, da gente estar sempre junto, sempre seguir as mesmas rotinas, eu acredito muito em processos, acredito muito em rotinas. E isso que a gente conseguiu criar, né, dessa nossa rotina de todo dia, sempre seguir o mesmo protocolo, ajuda muito da gente ter essa margem de segurança. E por falar em segurança, amor, vamos perguntar para a Marina aquela pergunta que as pacientes sempre fazem para a gente nas consultas? Qual a pergunta? Se a anestesia geral é segura. Ah, tá. Bom, os pacientes sempre perguntam, né, se a anestesia geral é segura, se não é possível fazer com anestesia local, porque, na verdade, o que elas têm mais medo é da anestesia. Muita gente não tem medo da cirurgia, mas tem medo da anestesia, São né? aquelas lendas urbanas que ainda perduram, né? A anestesia, ela mudou muito, né, de uns anos pra cá. A anestesia que se faz há, sei lá, 50, 20 anos atrás é muito diferente do que a gente tem hoje. A anestesia que eu fazia há 3 anos atrás é diferente da que eu faço hoje. E as coisas vão mudando e vão mudando para melhor, né? A anestesia geral é a anestesia mais segura. Ela nos dá o maior controle do paciente. O paciente, ele pode ter uma dúvida assim, mas a anestesia geral, ela não é mais invasiva do que a sedação? Sim, ela é mais invasiva.
Isso porque a gente, além de tirar a consciência do paciente, a gente tira os outros reflexos do paciente. A gente consegue ter um controle da pressão, um controle da respiração principalmente, e isso traz uma maior segurança, porque eu consigo ter o paciente mais na minha mão, consigo ter um controle maior do paciente. Diferente da sedação, onde o paciente ele pode se mexer no meio da cirurgia, ele pode roncar, por exemplo, e isso atrapalhar. Pode ter reflexos. Pode ter algum reflexo. Às vezes ele não vai ter a consciência, não vai lembrar, tudo certo. Mas isso pode trazer algum prejuízo no intraoperatório, né? Tanto para operar, né? Tanto para o manuseio do intraoperatório do cirurgião, quanto para mim, que estou cuidando da vida do paciente, né? Então, a gente vai desmistificar um pouquinho e deixar essa ideia de que a anestesia geral, ela é segura. Acredito que o medo da anestesia geral seja da intubação, né? Sim. Porque... Sim. Isso aconteceu muito, essa era a próxima pergunta, Marina. Aconteceu muito depois da pandemia. Da pandemia, né? Porque também tenho os pacientes ficavam na UTI e um marco assim, de gravidade era, foi entubado. Isso, Não, então, realmente. hoje em dia, os pacientes perguntam, mas eu vou ser entubado? Isso, o paciente tem esse medo, né? E, na verdade, a intubação é uma coisa boa. Ela é para a segurança do paciente. Exatamente. É o que protege a via aérea do paciente, Exatamente. né? Sim, uma coisa era o paciente estar lá, doente, com dispneia, com falta de ar, né, com Covid. E outra coisa é o paciente fazendo uma cirurgia eletiva, estética, com um anestesista, que ninguém intuba melhor que o anestesista, né? Isso aí. Vocês fazem isso todo dia, várias vezes 7, por 8, dia. 10 vezes por dia, né? Tanto que vocês são chamados quando não conseguem intubar no pronto-socorro ou no UTI, né? Exatamente. O profissional mais capacitado para intubação é o anestesista, né? A gente estuda muito via aérea, a gente tem muita prática de via aérea, nem sei quantas pessoas eu já intubei, porque é muita gente. E é bem isso, né? Existe o mito da intubação, mas eu acredito que seja por conta da pandemia, que ficou um pouquinho mais famoso a intubação, né? Mas as pessoas não morriam do processo da intubação, morriam da doença, né? Que era uma doença super grave. E então, esse cenário é totalmente diferente. A gente está num ambiente super controlado, com o paciente de jejum, o paciente é eletivo, vem de casa, então é outra Ele foi história. preparado para aquele momento, né? Exatamente. Então, assim, complicação muito difícil ter, né? E outra coisa que eu acho que é importante da gente mencionar, assim como você falou, né? Eu não faço anestesia como eu fazia 3 anos atrás. A anestesia geral, ela é um nome genérico de uma modalidade anestésica, mas existem vários tipos de anestesia geral, isso é muito importante. Então, a anestesia geral, inclusive, que era feita nos nossos pacientes há 3, 4 anos atrás, não é a mesma que a gente aplica hoje. Então, fala um pouquinho de quais são as modalidades, quais são as principais diferenças entre elas, porque eu costumo sempre fazer comparação com o carro. Então, tem anestesia geral Fusquinha, e tem anestesia geral, que é uma BMW. Então, vamos falar do Fusquinha e da BMW. Então, a gente tinha no passado, assim, várias outras medicações que traziam um pouco mais de prejuízo para o paciente. Dava mais náusea e vômito, o paciente ficava com mais dor, não tinha tanto controle da pressão do paciente, da frequência cardíaca. Isso vai mudando ao longo dos anos. Hoje, o que a gente costuma usar na nossa rotina é anestesia geral venosa. É uma anestesia que vai direto na veia, a gente não usa gás, porque o gás, ele dá um pouquinho mais de náusea e vômito, e o paciente tem um acordar um pouquinho mais agitado também com o gás, diferente da anestesia venosa. E também a gente usa diversos monitores, diversos aparelhos que nos trazem maior segurança. Por exemplo, existe o BIS, que é um monitor, que é um adesivinho aqui na testa. Eu sempre aviso o paciente, vou colar um adesivinho na testa. É um monitor de profundidade anestésica. Ele vai nos dar, a partir das ondas cerebrais, um número que vai de 40 a 60. E esse número indica que a anestesia está numa profundidade adequada. Esse número pode ir de 0 a 100, né? Mas entre 40 e 60 estamos na profundidade adequada. Isso faz com que eu entregue uma anestesia mais segura, não aprofunde demais o paciente, que isso também causa malefício, e também não deixe o paciente acordar, superficializar na anestesia, né? Ou seja, você sabe exatamente em que nível de sedação e a hora que o paciente vai abrir os olhos. Exatamente. Então, eu acho isso impressionante, até hoje eu me impressiono. A gente usa
Esse monitor ali, ele tá lá dormindo, tranquilo, vai aumentando, a gente tem um gráfico de tendência também que a gente consegue analisar bem. Então, quando o paciente está próximo de um certo número, às vezes eu me sinto segura em chamar ele para ver se ele vai acordar, porque se ele está muito profundo, não adianta chamar, que ele não vai respirar, não vai acordar. Então, isso nos traz uma maior segurança, um maior conforto também para mim, né? Que eu consigo ter matematicamente, digamos assim, um número que me diga certinho em que plano que eu tô da anestesia. Perfeito. E fala do TOF, Marina, que é outra coisa bem legal. Quando a Marina começou a anestesiar pra gente, a gente não conhecia, né, o TOF, e a gente achou o máximo quando a gente te viu usando. O TOF, então, é outro aparelho, né? Ele, diferente do BIS, ele vai medir o bloqueio neuromuscular. O que é isso? Então, vou dar uma breve introdução. Para a gente fazer anestesia, basicamente, assim, bem básico, a gente precisa de 3 tripés, que seria a inconsciência, a bloqueio neuromuscular, que é quando eu não consigo, o paciente não se mexe, ele vai ficar paradinho, e também a analgesia, que é retirar a dor, né? Então, o bloqueio neuromuscular a gente faz com uma série de medicações e também consegue ter um monitor, que é o TOF. O TOF, ele é um aparelhinho que ele vai estimular o nervo ulnar e vai me dar uma sequência de 4 estímulos. E a partir dessa sequência, né, eu consigo ver visualmente e também graficamente pelo número se o paciente já está seguro de acordar ou não. O que é esse seguro? Se ele já está mexendo, e ele vai precisar mexer também o diafragma, que é um músculo da respiração. Então, se ele está mexendo os polegares, o adutor do polegar, que é o que a gente mexe, ele vai estar mexendo também o diafragma, que é um músculo da respiração. Então, ele não vai ter uma fadiga muscular no pós-operatório, uma insuficiência respiratória no pós-operatório. Isso também traz mais segurança para o nosso paciente. A gente coloca em todos os pacientes antes de acordar. É um choquinho aqui que dá, mas o paciente nem sente que está dormindo ainda. Então, tudo isso são pequenos detalhes, né, e que tornam a anestesia segura. Muita gente não sabe também que a gente monitora a temperatura do paciente em tempo real. Normalmente a gente, no caso a doutora Marina, monitora isso. Quando a gente vai fazer pálpebra, né, de vez em quando a gente vai mexer na bolsa, o paciente faz um reflexo, né, vagal, faz um pouquinho de bradicardia. Aí a Marina só fala, opa, dá um tempinho. Tô mexendo no olho, assim, né? A temperatura, então, o doutor Eduardo está sempre perguntando. Como é que tá o Eduardo, ele é paranoico com a temperatura. É o colchão térmico, a meia de compressão e a temperatura. Ele é paranoico da temperatura. Mas isso é ótimo, né? Eu tenho preocupação com a temperatura do ar-condicionado. Não gosto que a sala fique muito gelada, né? Colchão térmico sempre, né? Os pacientes são operados com o colchão ligado. É muito importante. Eu acho, Marina, que a anestesia é como se fosse um voo de cruzeiro. Você pega um avião em Curitiba, um Boeing, vai até São Paulo, num dia de sol, com 2 aeroportos bons, cheios de aparelhos. Né? Agora, nesse momento, em cima da nossa cabeça, tem milhares de aviões, né, pelo planeta, né, voando. E raramente cai um, né? Então, é muito seguro, né? É muito seguro, não, a anestesia geral é muito segura. É muito segura. Não, a gente já evoluiu bastante, creio que vamos evoluir Inclusive, mais as medicações evoluíram, né, Marina? Sim, o perfil farmacológico melhorou muito, né? Antes a gente tinha muita medicação que dava náusea, vômito, mioclonia, que são tremores. Sim, ainda ontem teve uma paciente que consultou comigo que falou, toda vez que ela acordava da anestesia, ela tinha aquele shivering, aquelas tremedeiras. Exato. Antigamente também a gente não usava um monitor de temperatura e acontecia muito de ter shivering, né? Que são os tremores de hipotermia. Então a gente evoluiu muito para chegar nessa anestesia que é muito segura, né? Claro, né, a gente tem que entender que o paciente está passando também por uma cirurgia, às vezes são horas, né, cirurgia de face a gente leva umas 5, 6 horas, uma face completa, né, então o paciente acorda um pouquinho sonolento, mas ele não acorda com aquele mal-estar que acordava uma vez, né, acordar sonolento tudo bem, né, vai acordando devagarinho, relaxado, né, isso até é bom porque o paciente não se agita tanto. Isso reduz hematoma, reduz uma série de complicações também. Então, acredito que a gente tem evoluído
para trazer uma maior segurança e conforto para o paciente. Sim. E além da anestesia geral, né, nas cirurgias de face, a gente sempre faz a local associada, que é justamente para diminuir o estímulo de dor, né, para não ter que usar tanta medicação e para dar conforto para o paciente. Quando ele acorda sem dor. Sem dor. Tem a sensação do peso, tem a sensação do edema, do repuxado da cirurgia, mas a dor mesmo é muito raro o paciente sentir. Muito raro. Não costuma fazer nenhum analgésico forte assim para a cirurgia de face. Muito raro mesmo. A morfina, que a gente usa bastante em cirurgias, né? Muito raro usar, porque o paciente acorda sem dor, o pós-operatório também é sem dor. É muito tranquilo. A gente faz isso todo dia, né, Marina? Então, a gente vê isso realmente na prática. E a paciente, algumas horas depois, já está sentada e está se alimentando. Essa é a rotina. E muita gente também não sabe que, por exemplo, a anestesia local, para a pele, ela até funciona bem. E quando você trabalha nos planos profundos iguais a gente, né? A gente remove glândula, que é uma víscera, é muito difícil de você tirar a sensação álgica. Então, na minha opinião, é uma loucura tentar fazer glândula com anestesia local, fazer pescoço com anestesia local. Para mim não tem nem lógica. Imagina fazer um deep plane, né? Lembra que a gente comentou que o paciente tem que estar imobilizado e que quando ele está sedado ele pode ter reflexos? Imagina que a gente está lá fazendo a dissecção principal, está passando do lado do nervo, e aí o paciente engasga e tosse, ou ele está com dor no pescoço, resolve virar de lado, ele está inconsciente, mas a gente sabe que dormindo a gente vira. E vamos supor que bem na hora crítica o paciente resolve fazer isso, sabe? Então, eu não vejo como fazer o nível de cirurgia de face que nós fazemos com sedação e anestesia local. E realmente eu não consigo conceber isso. Não, eu também acho. Além disso, trazendo para o lado da segurança, o pescoço, quando a gente mexe, e também a região da face, fica edemaciado, fica muito inchado. Isso distorce as estruturas anatômicas e fica com mais dificuldade de respirar. Quando faz a aplicatura aqui embaixo da mandíbula, o espaço da cavidade oral diminui. Sim. A língua fica proporcionalmente maior, né, do que era, né? Sim. E isso pode contribuir mais para uma obstrução, mais para ronco, para engasgo. Imagina num paciente que já tem a base da língua, né, caída, paciente gordinho, paciente que já é retrognata. Exato. Então tem todos esses fatores que vai aumentar ainda a dificuldade de ventilação do paciente. Então, se o paciente está entubado, eu estou com a via aérea garantida, estou tranquila nisso. Isso que pode até gerar um desfecho desfavorável para o paciente, assim, levar a uma desaturação mais importante ou uma intervenção mais importante, não acontece com o paciente entubado, porque a via aérea está garantida, né? Exatamente. Isso para nós é uma grande tranquilidade de operar. E Marina, e para aqueles pacientes que têm facilidade de náusea e vômito, ou que já tiveram, né, episódios de náusea e vômito em outro tipo de cirurgia ou de anestesia, o que além, né, da gente trocar a modalidade da anestesia geral, o que mais que a gente consegue fazer para ajudar esses pacientes? Então, para quem já teve náusea e vômitos pós-operatórios, que é uma complicação da anestesia, né, uma condição que o paciente já leva com ele, tem pessoas que já têm mais facilidade, que é um fator de risco importante, é quem já teve passado de náusea e vômito, né? Então, a gente tem vários cuidados que a gente pode tomar. Um deles é trocar a modalidade, fazer a venose, que a gente já faz para todo paciente, na verdade, né? E tem outras séries de medicações. Então, tem basicamente 4 classes de medicações diferentes que a gente pode abrir mão e usar para esses pacientes. Então, quem já tem passado de náusea e vômito, a gente faz mais 2 tipos, pelo menos 2, 3 tipos de medicação contra náusea e vômito e mantém também no pós-operatório, né? Para ele não enjoar lá no pós-operatório, lá no quarto, depois que levanta, que come um pouquinho, né? Sim. É importante isso também. Outra coisa importante, o paciente ele fica muito tempo de jejum. Sim. E é bem as pessoas acham que quanto mais tempo de jejum, melhor. Isso, e melhor. não é. Não é não. Não é não. Quanto mais tempo de jejum, além, né, das 8 horas que a gente recomenda, o paciente ele produz mais suco gástrico. Isso pode atrapalhar um pouquinho na cirurgia, né? E além disso, depois da cirurgia, quando estiver lá no quarto, já tiver condições, tem que se alimentar, né? O paciente já está tempo sem comer,
ele precisa se alimentar para poder levantar um pouquinho melhor, caminhar um pouquinho melhor, né? Isso é bem importante, porque também diminui essa sensação de tontura que às vezes confunde a náusea com uma tontura que pode ter. Porque fome às vezes não vai sentir. Não vai sentir. Mas é importante se alimentar. Outra pergunta também que eles sempre me fazem. Precisa tirar o esmalte? Ah, O tal do esmalte. o tal do esmalte, né? Assim, existe interferência, mas é mínima, né? A gente vê que não tem muito grandes problemas, né? Mas para esmaltes de cores escuras que atrapalha. Então, se tu vai com a unha feita com esmalte claro, não tem problema não. E quando é unha de gel? E atrapalha aquelas unhas compridas, que daí o oxímetro ele não consegue pegar a luzinha, ler direitinho, né? Então, a unha ela tem que estar menor possível, né? Não precisa estar com aquela unha muito grande, que senão o oxímetro não vai alcançar no dedo. Legal, isso aí é outra dúvida também que me perguntam bastante. Marina, eu tenho orgulho assim da qualidade, né, da nossa anestesia, das cirurgias, do local que a gente trabalha, dos profissionais. Tu acha que a gente oferece ali no Hospital São José o que há de melhor assim a nível do Brasil de anestesia? Com equipamentos e medicações? Sim, com certeza. A gente indo em outros locais ou conversando com outras pessoas, a gente vê que não difere muito de grandes centros. A gente tem, inclusive, mais aparelhagens, né? Do que em outros locais, né? Então, a gente tem o BIS, que não é todo mundo que tem, né? Como eu já comentei, o TOF, não é todo mundo que tem, não é todos os hospitais que tem, porque eles são aparelhos meio que acessórios, eles não são obrigatórios pelo nosso Conselho Federal de Medicina inteira em cirurgia, né? Então, não é todo hospital que vai fornecer. Mas eu tenho bastante orgulho também de trabalhar no hospital que me dá bastante condição de ter todos os equipamentos, né? De ter quando eu precisar, sei lá, me deparar... As medicações são de ponta, né? A gente tem bomba de Precedex. Boas, essas bombas tem são aqueles boas. laringoscópios com endoscopia, Exato. que eu acho muito interessante. Isso é o vídeo laringo, né? Então, se eu me deparar com uma via aérea um pouco mais difícil, né, de entubar, que pode acontecer, eu estou preparada para resolver, né? As complicações vão surgir, mas a gente tem que estar preparado para resolver. É isso aí. Então, ali onde a gente trabalha, tem o vídeo laringo, tem outros mecanismos, outros meios, né, de poder entubar o paciente, que talvez em outros lugares a gente não tem. Não, isso eu posso validar. A gente viaja bastante, né, pelo país para assistir outros colegas e tem pouquíssimos lugares que oferecem o que a gente oferece. Sim, inclusive na semana passada, semana retrasada, a gente estava no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, e a gente viu que o nosso hospital aí não perde em nada, né, amor? Muito pelo contrário. Eu acho que tem muita coisa que é melhor do que o que eu vi lá no Sírio. E tem uma outra coisa também que a gente não para pensar, né? A gente sempre acha que o que vem de fora do país é melhor do que o que a gente oferece aqui. E a maioria das pessoas não sabe, por exemplo, que se elas forem fazer uma cirurgia em Nova York ou forem fazer uma cirurgia fora do Brasil, praticamente todo mundo opera em clínica, em consultório. Eles, igual o que nós temos aqui, eles arrumam uma sala mais ou menos para ficar igual a um centro cirúrgico e eles fazem quase tudo com anestesia local e sedação. E na maioria das vezes, quem fica como anestesista é uma enfermeira com especialização em anestesia. Então, isso é uma coisa que a gente ouve dos pacientes que vêm de fora do país, que vêm desses países teoricamente de primeiro mundo, que a medicina, entre aspas, é melhor que a nossa, mas a gente aqui, do nosso jeito, oferece uma retaguarda e oferece uma segurança para o paciente que não é em qualquer lugar que ele vai encontrar. Então, a gente tem mais é que se orgulhar mesmo do que a gente oferece. Quanto mais eu viajo, quanto mais eu olho dos outros, mais eu acho que o que a gente faz é muito bom. Quando a Juni volta de viagem, a gente pergunta... eu falo sempre isso. De novo. Não, aqui a gente tá num paraíso. Nossa, eu dou graças a Deus de estar aqui. Aqui a gente tá num paraíso. Eu falo pra gente parar de reclamar do hospital. Exatamente. Né? A Marina lembra, toda vez que eu volto de viagem eu falo a mesma coisa. Aqui tá Marina, vamos falar de uma coisa atual aí, aquelas canetas de emagrecimento, né? Monjar, Ozempic, isso tem que parar também, né? Antes da cirurgia. Isso, né? O tempo da medicação de parar, ela é diferente, né? A Sociedade Brasileira de Endocrinologia e a Sociedade Brasileira de Anestesiologia
A última coisa que publicaram foi que precisava de 21 dias. Mas a Sociedade Americana, que já traz novos estudos, recomenda parar a medicação 7 dias. Que é o que está sendo mais utilizado, parar 7 dias a medicação antes de fazer a cirurgia. A gente também pode lançar mão de usar ultrassom gástrico para ver se tem algum resto de conteúdo alimentar, porque o que acontece? Quem usa essas medicações, ela tem gastroparesia. O esvaziamento gástrico é um pouquinho mais retardado. E aí a gente não tem uma previsibilidade um pouco mais, tipo, é certo que em 8 horas não vai ter mais resíduo gástrico, né? Então, por isso que a gente precisa parar um pouquinho mais essas medicações, né? Eu vou te falar que a gente tem pedido, inclusive, para parar 15 dias, que é para garantir, Sim, porque são coisas que não é uma coisa assim que vai mudar o metabolismo da pessoa, vai deixar a pessoa hipertensa, por exemplo, vai trazer algum malefício para a medicação, né? Então, se a gente tem essa margem de segurança, melhor. Vou aproveitar o gancho da sua pergunta, amor. Marina, como que você orientaria? Vamos supor que a gente vai fazer uma cirurgia com anestesia geral, né, no hospital. Se a gente fosse o paciente, o que você orientaria a gente com relação a como se preparar para a anestesia? Em relação ao uso das canetinhas? Com relação ao uso de medicação, o que pode, o que tem que parar. Eu tomo remédio para ansiedade, tomo antidepressiva, tomo remédio para pressão. O que para, o que não para. Tomo suplemento, tomo hormônio. O que vocês anestesistas orientam os pacientes? Isso é feito tudo na consulta pré-anestésica, né? Não é nada feito no dia, geralmente a gente faz na semana, um dia antes. E nós orientamos o seguinte, dependendo das medicações que as pessoas usam, né? Por exemplo, antihipertensivo, a maioria não precisa parar, né? A não ser que seja uma cirurgia de grande porte, alguns tipos de medicação a gente orienta a parar. A maioria não. Ansiolítico, não para. Remédio para tireoide, não para. Aí, as vitaminas, tem que dar uma olhadinha no que tá tomando, né? É mais para nós até do que para vocês. Porque tem tipos de suplementos, na verdade, que pode alterar a coagulação. Sim. Então, a gente tem que ficar de olho nisso também. Não é porque, não, tô tomando ginkgo biloba, por exemplo. Então, o ginkgo biloba tem que parar alguns dias antes, né? Então, tem que ir orientando, vendo certinho o que a pessoa usa. Na consulta pré também a gente olha os exames, olha se o coração tá bem, se o pulmão tá bom, se a pressão tá controlada. Tudo isso gera mais segurança, né, para o paciente, né? O paciente não pode entrar lá com uma pressão de 200 de sistólica, de 20 por 10, né? Não dá, né? Chegar lá assim, não vai ser operado, entende? Então, volta por cardiologista, vamos controlar a pressão, né? Então, a gente consegue ter esse olhar um pouquinho mais amplo se o paciente está preparado ou não para receber esse tipo de cirurgia. Eu não sei se você vai se recordar, mas esse ano, no inverno, teve uma paciente minha que ia fazer rinoplastia. Não sei se você lembra. Lembro. E ela chegou no hospital, ela tinha uma correção de uma cicatriz nas costas e ia fazer a rino. E ela a gente via que ela estava bem naquela fase da convalescência do resfriado dela. Aí eu chamei a Marina e falei assim, e agora, Marina? Aí eu falei assim, vamos suspender, vamos dar uns 15 dias para ela se recuperar bem. E foi isso que aconteceu, né? Deu acho que um mês depois. E ela voltou e operou, tá feliz da vida com o nariz novo. Não adianta a gente atropelar o processo, né? Não adianta, às vezes tem que dar tempo, tem que dar um tempinho, esperar, tem que ter uma orientação correta, né? Sim, isso é fundamental. Tem mais uma pergunta que todo mundo me faz. Tem perigo do paciente não acordar depois que ele dorme da anestesia, mas eu vou acordar? Mas eu vou acordar? É um medo, né? É um medo. Tem. Não, assim, é muito difícil, não existe não acordar, né? Eu falo exatamente isso, não existe não acordar. Alguns pacientes demoram mais, outros menos, é só isso, né? Mas o paciente, ele vai metabolizar a droga. Às vezes vai demorar uns 10 minutos a mais, outros vão demorar 10 minutinhos a menos, mas a gente vai esperar o tempo que for. Tem paciente que eu já fiquei 40 minutos esperando. Lembra de um paciente? Sim, um paciente nosso que usava hormônio, anabolizante. Alguma coisa assim, né? Paciente masculino usava anabolizante e isso altera muito o metabolismo do fígado. O fígado é onde é metabolizado todas as drogas, né?
praticamente todas as drogas, e acaba gerando alterações, e as drogas, elas têm, cada uma tem o seu metabolismo, e se a gente toma algo que interfere, vamos ter que esperar o paciente metabolizar tudo isso aí até acordar. Aquele paciente demorou 40 minutos para acordar. Tanto que depois eu comentei com ele que provavelmente ele tinha consumido, né, o P450 dele do fígado e não estava conseguindo metabolizar as drogas que a gente tinha colocado para ele, né? E é isso aí, o paciente vai acordar. Alguns pacientes acordam breve, assim, geralmente depois que a doutora termine, que eu desligo as medicações, né, demora 15 minutos, 15, 20 minutos. Alguns pacientes demoram um pouquinho mais, meia hora, normal, 40 minutos, como o caso daquele, mas eles vão acordar. Sim, isso é verdade. Outra pergunta também que eles fazem, alergia. Por causa do tal do choque anafilático, que todo mundo tem medo. Mas eu acredito que a maioria dos pacientes não sabe nem a diferença do que é uma alergia de um choque anafilático de verdade. E que realmente o choque anafilático é algo mais grave, pode levar a óbito e tudo mais. Certeza. Como que funciona para vocês? Porque a gente está lá operando, a gente nem vê o que está acontecendo. Não, isso. Mas eu sempre falo para paciente, se tem um lugar em que você pode ter uma reação alérgica, pode ter uma intercorrência dessa, que você vai estar completamente assessorada, é dentro do centro cirúrgico. Né? Tem uma situação interessante que aconteceu comigo. A minha mãe dizia que eu tinha alergia de pirona. E eu sempre mexo com dipirona, né, ali nas medicações, às vezes escorre na mão um pouquinho, e nunca me deu nada. Daí eu disse pro colega, ó, vou tomar uma dipirona, fica do meu ladinho. Se eu tiver, isso eu tava num plantão, com certeza, né, se eu tiver qualquer intercorrência, a gente já faz as medicações. Então eu, Marina, me senti segura em testar a minha alergia no ambiente controlado, né, que é o centro cirúrgico. E para os pacientes a gente não testa, né? Claro, lógico, né? É porque eu desconfiava, porque foi uma coisa que a minha mãe disse, que eu nunca vi, né? E né, ela não relatava também, ela não relatava nenhuma intercorrência comigo, nenhuma reação, ela só dizia que eu tinha. Mas com os pacientes não, quando os pacientes dizem que tem alergia, a gente não faz as medicações, né? Sim. Existem medicações também que tem reação cruzada, né? Que tem, alguns têm uma molécula que ela é parecida, então... Tipo a amoxicilina com a cefadroxil, né? Exato. Com a penicilina, né? A penicilina, essa molécula parecida confunde o sistema imunológico e pode dar alteração alérgica também. Então a gente já sabe, evita essas medicações e coloca outros tipos de medicações. Quando o paciente ele tem essa reação, a gente desconfia olhando para o paciente, né, com reação dá cutânea, uma reação né, cutânea. faz um eritema, fica vermelho, também levanta um pouquinho a pele, assim, fica um pouquinho mais edemaciada a pele em alguns pontos. E o choque anafilático é quando ele tem alteração sistêmica grave, alteração na pressão, o paciente fica com a pressão lá no pé, lá embaixo. Dá alteração na ventilação também, porque o bronco, que é um caninho que leva o ar, ele se fecha, fica muito resistente à via aérea. Então, o nosso monitor, a gente vai conseguir monitorar a pressão, o volume que está entregando, isso já faz a gente desconfiar também. Ele dá um broncoespasmo, né? O choque anafilático pode dar broncoespasmo. E isso faz com que a gente desconfie também. Por isso que a gente está lá sempre vigiando, a gente não sai perto do monitor, a gente não sai no meio da anestesia, não abandona o paciente, porque essas intercorrências podem acontecer, apesar de raro, mas pode acontecer, e a gente precisa sempre desconfiar antes, a gente sempre precisa ser antecipado os problemas, né? Então, se eu já desconfio, eu já vou lá e trato, para não precisar me deparar com algo mais grave, com um paciente mais grave, colocar o paciente em risco, né? Então, a gente sempre vai se antecipando os problemas. E funciona a gente fazer o testar para ver se o paciente vai ter alergia? Os pacientes me perguntam ainda, a doutora não vai testar para ver se eu tenho alergia? Não precisa, não precisa. Isso não é feito na população em geral, não precisa testar, né? E a gente não tem necessidade nenhuma de ir no alergista, um imunologista antes de uma cirurgia. Tá? Fica aqui a dica da doutora Marina, não precisa testar. Não. Muito bom, Marina. Bacana esse bate-papo, trazer informação para os nossos pacientes, desmistificar um pouco a anestesia, né? O paciente ansioso também, ele sofre mais, né, pelo procedimento, ele tem inclusive mais dor no pós-operatório, né? A dor é algo muito subjetivo, né? A dor é algo individual.
Vai de paciente para paciente. Tem paciente que é mais tolerante, tem paciente que é mais intolerante. Paciente ansioso, paciente depressivo, ele tende a ter um pouquinho mais de dor. Sim, o enxaquecoso, o fibromialgico. Esses pacientes, eles já têm a via da dor já sensibilizada, digamos assim, e isso traz mais dor, né? Às vezes um estímulo que não dói tanto num paciente que não tem essas características vai doer naquele. Isso não significa que ele não tenha dor, ele tem a dor, existe a dor, a gente precisa tratar. Mas a percepção dele é diferente, né? A gente tem que ter esse entendimento, né? Não é porque eu acho que isso não causa dor no paciente, ele tá me referindo que tem dor, que não existe essa dor. A dor existe, né? Só que a gente tem que entender todos os mecanismos para poder ajudar o paciente da melhor forma. Eu lembro que quando eu fui fazer meu último exame, que tu me sedaste, a Marina, ela me fez ventilar com óxido nitroso, lembra? Para poder pegar o meu acesso. Igual criança. Isso. Eu nem lembro de ter pego o acesso. A Juni tem medo de agulha, para quem não sabe. A doutora Juni tem medo de agulha. Então, a gente sedou ela com um gazinho antes, igual criança. Fez a sedação com gás. Por isso que eu adoro a Marina, gente. E peguei a veia dela, funcionei a veia sem menor problema, ela já estava dormindo, tudo certo. Adoro. Marina, muito bacana o nosso bate-papo. Bem legal, a gente está todo dia lá junto, né? Mas raramente conversamos fora do ambiente hospitalar. Inclusive, amanhã tem mais cirurgia, amanhã né? Estaremos lá novamente. Estaremos lá, se Deus no quiser. mesmo horário, no mesmo local. No mesmo bate-local. E muito obrigado por estar aqui, né? Eu sei que você trabalhou o dia inteiro, está cansada, mas está aí, sorridente, sempre linda, maravilhosa. Muito obrigado, Marina. A gente deu sorte, né, amor? Além de pegar uma anestesista boa, tecnicamente, legal, ainda pegou uma anestesista bonita, né? A gente tirou na Mega Sena. Obrigada, gente. Eu que agradeço o convite. É sempre importante a gente estar aqui comunicando, educando também, né, de certa forma, os nossos pacientes para que eles venham um pouco mais preparados, né? Eu acredito muito nisso, Marina. Porque a anestesia é uma coisa que a gente fala pouco, então é muito importante trazer essa parte da comunicação para eles. Com certeza. E eu recomendo para todo mundo, né, que está pensando em fazer uma cirurgia, mesmo que não seja uma cirurgia plástica, de assistir. Porque as dúvidas que os nossos pacientes da cirurgia plástica têm são de vários outros pacientes. E a anestesia que ela é feita para um paciente, ela serve para vários outros tipos de cirurgia, não é só para cirurgia plástica. Então, vale muito a pena ver as orientações, as explicações da Marina. Gente, foi muito bom. Espero ver vocês de novo na semana que vem, no próximo episódio do meu Vivericast. Um grande abraço e até semana que vem. Tchau!